A arqueologia não é apenas uma ciência que nos ajuda a entender o passado, mas também uma aventura emocionante, cheia de mistérios e surpresas. Vamos explorar descobertas arqueológicas recentes que nos mostram como a busca pelo passado pode ser incrivelmente interessante e divertida. Venha conosco nesta jornada de descobertas e veja como a arqueologia pode transformar nossa visão do mundo. Começamos essa aventura em Israel, onde arqueólogos da Autoridade de Antiguidades do país descobriram ruínas de um mosteiro do período bizantino. Além do mosteiro, que possui um piso de mosaico colorido e uma inscrição grega, foram descobertos também um antigo lagar de vinho e outros edifícios. Este é o maior e mais significativo sítio arqueológico descoberto na região dos períodos romano e bizantino. O mosteiro é datado do período bizantino, do século V ao VI, e faz parte de um antigo sítio arqueológico que já existia durante o período romano e continuou por aproximadamente 600 anos. Dentro do mosteiro e em seus arredores, uma grande quantidade de artigos importados, moedas, elementos de mármore, vasos de metal e vidro foram encontrados, todos atestando a comunidade rica e significativa que viveu no local. O piso de mosaico do mosteiro apresenta cruzes, leões, pombas, uma ânfora, flores e padrões geométricos. Uma inscrição que estava escrita em um piso de mosteiro colorido dizia assim: "Bendito és tu quando entras, e bendito és tu quando sais." Deuteronômio 26. Todas as características das estruturas encontradas indicam que o desenvolvimento envolveu recursos financeiros significativos, tempo e esforço profissional. Estas descobertas não apenas lançam luz sobre a vida e a cultura dos habitantes da região durante os períodos romano e bizantino, mas também levantam novas questões sobre a extensão de suas conexões comerciais e influências culturais. Que outras revelações surpreendentes podem estar escondidas sob a terra de Israel, esperando para serem descobertas? Quantos tesouros históricos ainda aguardam a curiosidade e a dedicação dos arqueólogos modernos? Continuamos em Israel, mas agora para falar sobre a descoberta de uma equipe da Universidade Hebraica de Jerusalém e arqueólogos internacionais de uma rara pedra de limite romana de 1720 anos, na escavação de Tel Abel Bet Maaca, perto de Metula. A laje de basalto, que possui uma inscrição em grego, fornece um vislumbre muito raro da organização administrativa do Império Romano durante o período da Tetrarquia, que tinha um grupo de 4 governantes do ano 293 a 306. Na época, o Império era governado por 2 imperadores seniores, chamados Augustos, e 2 imperadores juniores, chamados Césares. A inscrição na pedra descoberta diz o seguinte: Diocleciano e Maximiano, os Augustos, e Constâncio e Maximiano, os Césares, ordenaram a colocação desta pedra marcando os limites dos campos dos assentamentos de Tiratas e Golgol, feita sob a supervisão de Basiliacos. Estudiosos declararam que a inscrição introduz 2 novos nomes de aldeias, Tiratas e Golgol, e menciona pela primeira vez Basiliacos, um funcionário tributário imperial. Esta pedra foi reutilizada em uma estrutura do período mameluco como cobertura de túmulo e mede 101 centímetros de altura. Seu propósito original era delinear fronteiras agrárias entre aldeias, parte das reformas de Diocleciano, para padronizar a tributação e a propriedade da terra. Tiratas e Golgol nomeadas na inscrição são equiparadas a lugares registrados nas pesquisas do século XIX da Palestina Ocidental, atestando o controle romano no norte do Vale de Rula, onde foram encontradas mais de 20 pedras de fronteira semelhantes. A concentração desses marcadores sugere um elaborado mecanismo de controle administrativo romano na região. Vamos agora para a antiga cidade romana de Pompeia, na Itália, para uma descoberta única em um século, depois de ficar escondida sob metros de rocha vulcânica e cinzas por 2000 anos.
Arqueólogos descobriram uma suntuosa casa de banho privada, potencialmente a maior já encontrada em Pompeia, com salas quentes, mornas e frias, obras de arte requintadas e uma enorme piscina de imersão. O complexo, semelhante a um spa, fica no coração de uma grande residência descoberta nos últimos 2 anos, durante uma grande escavação. Acredita-se que a residência e casa de banho pertenciam a um indivíduo rico, possivelmente Aulus Rustius Verus, um político influente de Pompeia. Existem apenas algumas casas que têm um complexo de banhos privativo, então era algo realmente para os mais ricos dos ricos. Os sortudos o suficiente para usar essa casa de banho teriam se despido em um vestiário com paredes vermelhas e piso de mosaico com padrões geométricos. Eles então iriam para a sala quente, aproveitando o calor semelhante ao de uma sauna fornecido por um piso suspenso. Em seguida, iriam para a sala morna, onde o óleo seria esfregado na pele e depois raspado com um instrumento curvo chamado stridil. Finalmente, entrariam no frigidário, ou sala fria, onde poderiam se refrescar na piscina de imersão, grande o suficiente para caber de 20 a 30 pessoas. Os romanos valorizavam muito a higiene pessoal e o bem-estar, o que se refletia na importância das casas de banho em sua sociedade. E mais do que isso, as casas de banho públicas e privadas não eram apenas locais para se lavar, mas também centros sociais e culturais onde as pessoas se encontravam para conversar, relaxar e até mesmo realizar negócios. Outra casa de banho também foi revelada ao mundo agora em 2025, em escavações no local de Assos, uma cidade antiga localizada na costa do Mar Egeu da Turquia. A casa de banho descoberta é datada do século XIV e foi encontrada perto da acrópole da cidade, atrás de uma mesquita que também foi construída durante o reinado do sultão Murad I. Apesar do seu tamanho modesto, a casa de banho está excepcionalmente bem preservada, tornando-a um modelo valioso da arquitetura otomana antiga. Uma inscrição em um pedaço de mármore reaproveitado, encontrado no vestiário da casa de banho, foi datada do ano 480 e do reinado do imperador Zenão. A inscrição inclui informações extensas sobre tributação e gestão financeira, práticas judiciais, regulamentações urbanas e rurais, propriedade de terras e gestão. O processo de análise desta inscrição continua. Quais outros segredos e informações vamos poder conhecer a partir desta descoberta notável? Assos, conhecida nos tempos antigos como Troas, hospedou muitas civilizações ao longo dos séculos e é um destino popular para turistas locais durante o verão. Vamos agora para uma descoberta arqueológica notável que foi feita em Taposiris Magna, um sítio arqueológico histórico localizado a 45 quilômetros a oeste de Alexandria, no Egito. Uma enorme cabeça de mármore pertencente a uma estátua monumental do período ptolomaico foi descoberta no local. Curiosamente, o artefato foi encontrado em meio às ruínas de uma casa do século VII, levantando questões sobre sua jornada através dos séculos até este local incomum. A enorme cabeça de mármore, medindo 38 centímetros de altura, retrata um homem idoso com detalhes realistas característicos da arte helenística tardia. Rugas faciais profundas, uma expressão severa e sinais de doença física sugerem que o indivíduo era de idade avançada e tinha um status social significativo. No entanto, especialistas descartaram a possibilidade de a figura ser um monarca. Os pesquisadores estão investigando como um artefato que remonta a mais de 700 anos antes da construção da casa foi parar ali. Enquanto isso, o artefato está passando por conservação e restauração para garantir que seja preservado, e existem planos de destacá-lo em exposições que celebram a rica herança do Egito. Taposiris Magna, conhecido por sua conexão com Cleópatra VII e Marco Antônio, continua a produzir artefatos que aprofundam nossa compreensão da história e cultura egípcias antigas. Com cada nova descoberta, o local reafirma seu lugar como uma pedra angular da pesquisa arqueológica e histórica no Egito.
Vamos agora para a região fria do Alasca, onde os arqueólogos desenterraram um poço de esconderijo usado pelo povo indígena Dene da região. A descoberta está oferecendo uma nova perspectiva sobre a longa história humana da região, bem como sobre como preservar e proteger seu legado para as gerações futuras. Os Dene, também conhecidos como Athabascans, no verão, eles teriam ficado na área para capturar e preservar alimentos aquáticos e terrestres. Os alimentos ficavam dentro dos poços de esconderijo, que são como adegas. Estudos estão sendo realizados para encontrar o que pode ter sido armazenado nesse poço encontrado, e é possível que alces e renas tenham sido alguns dos itens. O poço mede cerca de 1 metro de profundidade e foi escavado em solo bem drenado e revestido com casca de bétula e grama, o que servia para preservar peixes, carne e frutas durante os extremos sazonais severos do sudeste do Alasca. Os testes de radiocarbono revelaram que o poço tem 960 anos. Hoje, metade da população do Alasca vive em terras tradicionais Dene. Os arqueólogos estão colaborando com tribos locais e partes interessadas para obter contexto e compreensão adicionais da área ao redor. Vamos para o sítio mesopotâmico de Kurd-Kaburstan, no nordeste do Iraque. Tábuas cuneiformes, pedaços de cerâmica com símbolos, um tabuleiro de jogo e vestígios de uma grande estrutura datada de cerca de 1800 a.C. foram reveladas. Arqueólogos afirmam a importância da descoberta que pode trazer luz à história da Mesopotâmia, pois são as primeiras tábuas cuneiformes do período a serem descobertas na região. Pesquisadores esperam, através destes artefatos, encontrar ainda mais registros históricos que ajudem a contar a história da antiga cidade da perspectiva de seu próprio povo. Embora saibamos sobre o desenvolvimento da escrita no sul do Iraque, sabe-se pouco sobre a alfabetização nas cidades do norte da Mesopotâmia, especialmente perto de Arbil, onde Kurd-Kaburstan está localizado. O que mais poderá ser revelado sobre esta fascinante civilização e como essas novas descobertas poderão mudar nossa compreensão da história mesopotâmica? Vamos para o norte de Luxemburgo. Arqueólogos escavaram o local de um pequeno forte romano e descobriram um tesouro de 1.700 anos, de 141 moedas de ouro, ou chamadas sólidos. Sólidos foi uma moeda de ouro romana e bizantina, que se manteve por séculos como moeda comercial da Europa. Estas recém-encontradas foram cunhadas entre os anos 364 e 408. A descoberta foi feita em uma fortificação romana tardia chamada Burgos, que fazia parte do sistema de defesa da província da Gália Bélgica. As moedas apresentam retratos de 8 imperadores romanos. 3 das moedas mostram Eugênio, que foi nomeado por um oficial militar após a misteriosa morte de Valentiniano II e reinou no Império Romano Ocidental por 2 anos, até sua morte na Batalha de Frigidus em 394. Segundo historiadores, ele teria sido responsável pela última tentativa de restaurar o paganismo em um império já dominado pelo cristianismo. Agora, as moedas passarão por uma série de análises. Ainda não foi definido se o tesouro será exibido em um museu local ou integrado a uma coleção internacional de maior destaque. Como será que essas moedas chegaram até lá? E que segredos adicionais elas podem revelar sobre o período final do Império Romano? Alguns questionamentos permanecem, mas a nossa curiosidade e busca de conhecimento do mundo ancestral também. O que mais essas descobertas incríveis podem nos fornecer? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e o seu hype. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de descobertas arqueológicas recentes. Qual delas você mais gostou? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!